O que é a verdadeira conexão entre um casal? Tem uma frase que muita gente fala, mas quase ninguém sabe explicar, que é a seguinte assim, ó. A gente perdeu a conexão. Você já disse essa frase? Já escutou de alguém? Mas eu pergunto para você, o que é essa conexão? Será que conexão é gostar das mesmas coisas? Será que é ter os mesmos hobbies? Gostar do mesmo tipo de música, do mesmo tipo de esporte? Será que é ter química no amorzinho gostoso? Ou será que é apenas pensar igual? E aí, o que você acha? Porque se isso fosse conexão, tudo isso que eu disse acima, não existiria casal parecido se separando. Já parou para pensar nisso? E a ciência mostra justamente o contrário de tudo isso. Muitos casais extremamente parecidos, eles acabam indo cada um para o seu lado, terminando uma relação que parecia ser perfeita. Enquanto muitos outros casais completamente diferentes, parecendo opostos, eles constroem relações tão profundas e tão duradouras que têm a nossa admiração. Não é verdade? Então, assim, afinal, o que é essa danada dessa conexão entre um homem e uma mulher? Vamos lá? Hoje eu quero mostrar para vocês tudo sobre o que é verdadeiramente a conexão entre um casal. Mas de uma forma mais profunda, não com achismos, mas com embasamento na neurociência, no comportamento humano e na psicologia afetiva e linguagem bem simplória, bem direta para que vocês entendam. Porque quando você entende o que cria conexão dentro de um casal, você também entende o que destrói um casamento. Se eu sei o que é certo, se eu sei o que dá certo, eu já começo também a mapear o que pode dar errado. Talvez você descubra hoje o problema da sua relação. Talvez você descubra que a sua relação está sendo falida, está indo para o buraco, mas nunca foi apenas a falta de amor. Pode também estar sendo a falta de vínculo emocional, a falta de conexão. Mas primeiro, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Conexão não é um evento, vamos colocar assim, não é um evento emocional, não é algo que acontece e ali foi gerada essa conexão. Conexão é um processo neurológico e também emocional que gera vínculo. Ou seja, permanece, é duradouro, tem etapas, tem evolução. Sim, isso é conexão. O cérebro humano, ele cria ligações de afeto, ligações de aproximação e de verdadeira conectividade. A conexão entre um casal não nasce apenas aqui, ó, no seu coraçãozinho. Ela também nasce na sua cabecinha, no seu cérebro. E isso muda tudo em termos daquilo que nós precisamos entender sobre conexão. Porque o cérebro humano, ele foi programado biologicamente para buscar segurança. E quando eu digo segurança, segurança emocional. Previsibilidade, saber que as coisas vão acontecer, acolhimento, pertencimento. Como é bom pertencer à vida de alguém e alguém nos colocar como importante na vida delas, não é? O ser humano, ele não foi criado para viver de forma isolada. Nós somos uma espécie social, plural. Nosso cérebro, ele depende de vínculos, de conexões. Não dá para viver sozinho no mundo como muitas pessoas acham. Eu vou ser feliz sozinho. Não, não dá. Por isso, uma pessoa emocionalmente conectada, ela tende a ter menos ansiedade, menos estresse e até menor produção de cortisol, que é o hormônio desse estresse, né? Que é o hormônio que te tira do sério, que te tira a razão. Inclusive, existem estudos da neurociência afetiva mostrando que relações saudáveis, elas aumentam a sensação de segurança cerebral. É da natureza humana tudo isso. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês?
que um relacionamento saudável, um relacionamento onde as pessoas elas se sentem bem em estar ali, literalmente acalma o seu sistema nervoso. Olha o quanto isso é forte, né? O quanto isso é importante que nós entendamos. Então, a minha relação, ela influencia diretamente no meu nível de humor, na minha capacidade cognitiva, no meu bem-estar social, no meu fluxo de vida. Então, conexão não é apenas gostar de companhia ou da companhia de alguém ou de companhia de algumas pessoas em específico. Conexão é quando o seu cérebro ele começa a associar aquela pessoa ou aquelas pessoas às sensações de segurança, às sensações de ter prazer em estar na presença daquela pessoa. Isso é prazer emocional, isso é se sentir acolhido, é se sentir acolhida. É por isso que tem pessoas que entram na nossa vida e o nosso corpo, ele relaxa de forma tranquila perto delas. Eu me sinto segura. Eu me sinto seguro perto dessa pessoa. Tá tudo bem. E tem pessoas que entram e o nosso corpo já logo entra em estado de alerta. Não tá legal, aqui tem alguma coisa que não tá batendo. Gente, isso não é frescura. Isso é neurobiologia, tá apontando. E muita gente joga assim, não, é a energia da pessoa. Minha energia não bate com aquela pessoa. Você já teve essa sensação que a sua energia não bate com aquela pessoa? É isso, é essa ausência dessa conexão, dessa segurança, desse bem-estar estar na presença dela. Agora presta atenção aqui, ó, porque aqui está um dos maiores erros modernos sobre relacionamento. Muita gente acha que a conexão é intensidade. Se eu tenho conexão com a pessoa, tudo é muito intenso. Mas intensidade, meus amores, anota aí, não significa conexão. Intensidade não é conexão. Ansiedade não é conexão. Dependência emocional, como muitas mulheres não conseguem se desvincular de homens que faz mal para elas, não é conexão. Obsessão por uma pessoa não é estar conectada a ela. Carência extrema não é conexão. E o quanto de gente que erra isso, não é? Às vezes o que a pessoa chama de conexão é só um cérebro emocionalmente viciado em adrenalina e numa instabilidade que a faz sentir-se vinculada a essas pessoas. Porque relações tóxicas, muitas vezes, geram picos emocionais muito intensos. Concordam comigo? E o cérebro ele confunde intensidade com profundidade. E é diferente, intensidade e profundidade. Mas conexão verdadeira não é um caos emocional. Não é a intensidade do erro, não é a intensidade de você estar dependente de uma outra pessoa. Conexão verdadeira, ela produz segurança, ela produz estabilidade, ela produz bem-estar em ficar ao lado onde essa pessoa está. E biologicamente falando, existe uma explicação muito interessante para isso que nós estamos dizendo. Porque quando um casal ele cria vínculo verdadeiro, quando ele cria um vínculo saudável, o cérebro ele vai liberar substâncias extremamente importantes. A gente fala aqui sempre da ocitocina, né? São neurotransmissores que criam um vínculo afetivo, que eu gosto de dizer como é bom estar com essa pessoa, como é bom estar na presença dessa pessoa, que muita gente conhece, né? Como o hormônio do vínculo. A ocitocina, ela aumenta a sensação de confiança, de proximidade, de apego. Ela é liberada em momentos de toques, de abraços, de beijos, carinhos, de intimidade emocional e também na hora do amorzinho gostoso. Durante os orgasmos masculino, feminino, a ocitocina está presente. Agora, olha como isso é legal da gente entender, ó. O seu cérebro, ele vai registrando experiências emocionais que se repetem, sejam boas ou ruins. Isso fica registrado. E quanto mais experiências positivas que aquele casal vai proporcionar a eles, que eles vão vivenciar, mais o cérebro fortalece aquela ligação neural associada aos seus parceiros.
mais eu olho pra minha esposa e digo, cara, que legal a gente estar junto. Mais a minha esposa olha pra mim e fala, nossa, nós nascemos um pro outro. O que eu quero dizer pra vocês? Que conexão, ela não nasce pronta, ela é construída dentro de um casamento. Ou seja, de qualquer relação entre um homem e uma mulher. Ela vai sendo construída neurobiologicamente, aqui dentro. É o que eu disse. Tudo que você vivencia, o seu cérebro registra. Então é legal a gente criar vínculos através de experiências positivas dentro da relação. Por isso, conexão, como eu digo, não é você buscar, não é você ter uma alma gêmea. Não é algo mágico que acontece. Não é o destino que trouxe para você essa pessoa que tem tanta conexão com você. É construção emocional. É algo que se repete ao longo do tempo de maneira positiva que te gera bem-estar. É o seu cérebro, é a sua máquina cerebral aprendendo assim, ó. Essa pessoa me faz bem. Ela me respeita tanto. Como eu me sinto acolhida ao lado dessa pessoa. Eu me sinto escutado, escutada. Essa pessoa, ela me faz sentir que eu tenho importância. Eu sou importante para ela. E quanto mais isso se repete, mais forte fica o vínculo de vocês. Então, não, conexão não é algo que acontece do dia para a noite. Agora, tem alguns pontos que a gente precisa trazer, independentemente de que você goste ou não. Afinidade. As pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho tanta afinidade com aquela pessoa. Pessoal, isso não é conexão. Gostar das mesmas coisas, gostar do mesmo filme, gostar do mesmo estilo, gênero de música, gostar do mesmo artista, isso ajuda. É claro que ajuda e facilita. Facilita a conversa do dia a dia, facilita a convivência, obviamente. Facilita as pessoas se aproximarem. É óbvio que isso acontece. Mas a afinidade sozinha, você ter gostos parecidos, você ter, lazeres parecidos, isso não sustenta casamento. Não sustenta. Porque conexão profunda não depende só de gostos parecidos, né? Eu acabei de dizer, tem gente que são tão parecidos e não dá certo. Você fala, gente, mas tinha tudo para dar certo. Não tinha conexão. Não deu certo, não bateu. Depende de experiências positivas, emocionais, que o casal compartilha um com o outro, que eles criam juntos. Tem casal completamente diferente, como eu disse aí para vocês, mas que emocionalmente eles são tão conectados. Eu tenho um exemplo disso em casa. Meu pai e minha mãe são completamente diferentes. E é engraçado como eles se acharam e eles se encontram. Já eu também conheço casais que são extremamente parecidos. Eu tenho um amigo que é muito parecido. Eles são da mesma área e estão se separando agora, depois de 15 anos. Não deu certo, não bateu, porque a conexão não é ser igual um ao outro. Não é isso que se trata. Não é ter afinidades. Não é só isso, né? É conseguir acessar o lado emocional do outro, bater lá e trazer para você e falar, nós estamos juntos. Eu tô aqui para você, você tá para mim. A vida parece que ela tá resolvida. E aqui entra um ponto muito importante que a neurociência relacional traz para nós. O cérebro humano, ele precisa de validação emocional. É isso que traz a paz de você estar onde você está. Todo ser humano, independentemente de idade, de credo, de valores morais, de princípios, ele gosta de olhar para ele e falar assim, eu sou importante para alguém. Quando uma pessoa ela se sente ignorada, até desvalorizada, essa pessoa ela se sente rejeitada, ela se sente desprezada. Quem gosta de estar em um local, em um ambiente assim? E aí o cérebro dessa pessoa interpreta isso como quase como uma dor física, sabe? Como dói, como é ruim ficar onde você está dessa forma. Inclusive, alguns estudos de neuroimagem, eles mostram que essa rejeição emocional ativa regiões cerebrais parecidas com essa dor física que eu digo. Por isso que muita gente se tranca no quarto, chora e sente uma dor que parece que vai arrebentar o peito. Olha como o relacionamento é algo sério em termos neurobiológicos, em termos biológicos, em termos emocionais. Então, o que fortalece a conexão num casal, talvez você me pergunte, Ramon, que legal, entendi tudo até agora. Não basta ser parecidos, não basta gostar das mesmas coisas, precisam de experiências positivas. Isso.
Primeiro a gente precisa de que a pessoa esteja presente uma para outra. Presença emocional mesmo. Se abrir uma para outra, querer estar ali. Não adianta estar fisicamente perto e emocionalmente longe, emocionalmente ausente. Não adianta eu estar traçando planos financeiros, sendo que emocionalmente eu não estou reavivando meu casamento, minha relação. Hoje muitos casais eles estão juntos, mas eles estão totalmente desconectados. Moram debaixo do mesmo teto, mas a relação ela está anos-luz distante um do outro. Dormem na mesma cama, mas vivem em mundos totalmente diferentes. O celular da pessoa recebe mais atenção do que o seu parceiro. A pessoa ela se sente mais feliz vendo um vídeo de humor do que conversando e assistindo um filme de piada com seu parceiro. Porque conexão, ela exige atenção. O seu cérebro ele entende a atenção como uma maneira de valor, uma maneira de dar importância ao outro. Quando você escuta alguém que te quer de verdade, que tem desejo de estar com você de verdade, é a mesma coisa de estar sendo dito a frase: você é importante. O quanto você faz diferença na minha vida. E hoje em dia poucos casais conseguem entender isso, não é? Segundo, é que pessoas que não se admiram, que não se olham, não conseguem ter atração, pessoal. Ninguém tem atração por quem não tem admiração. A admiração é um combustível biológico principal da atração. Quando você admira alguém, o seu cérebro ele tende a manter mais interesse emocional, sexual, afetivo por aquela pessoa. Poxa, se eu admiro alguém, eu quero saber dela, eu quero estar perto dela, eu quero abraçar, eu quero conversar. Fica aqui perto de mim porque eu te admiro. Por isso que muitos casamentos, eles esfriam quando a admiração, ela morre pelo caminho. Quando o casal, ele para de reconhecer valor no outro, sabe? Eu não admiro mais essa pessoa. Eu tinha uma admiração pelo que ela falava, mas agora ela fala tanta merda. Eu tinha uma admiração de como ela me tratava, mas agora ela não me trata mais. A conexão, ela vai fazer o quê? Ela vai se enfraquecer. Daqui a pouco ela some. Se você tinha hábitos que faziam o seu parceiro, a sua parceira ter admiração por você, por que você deixou isso de lado? Terceiro, são os toques físicos, né? O quanto os toques estão sendo perdidos nos dias de hoje. Pessoas vivendo em quartos separados, em salas, em andares diferentes da casa. E aqui eu não tô falando só de sexo, não. Eu tô falando do toque que regula emoções. É do beijo, é do abraço. Porque abraço, meus amores, ele reduz cortisol, isso é provado. Carinho aumenta a ocitocina, contato físico saudável reduz sensação de ameaça cerebral. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida? Abrace seu parceiro, olhe nos olhos dele, toque um no outro. Tá jantando, coloca a mão. Tá deitado do lado, encosta. É por isso que casais perdem totalmente o toque cotidiano. Muitas vezes começam a sentir distanciamento emocional e não tá sabendo o que tá acontecendo, mas vocês não se tocam mais. Como você fala que você tá num relacionamento com a pessoa que você ama e você tem 2 meses que você não toca essa pessoa com a intenção de tocar, de querer, de mostrar pra ela que você tá presente. Quarto é a segurança emocional. Como a gente fala de segurança aqui no meu canal, não é? Casais que são conectados, eles não vivem em guerra constante, eles não dividem contas, eles não dividem investimentos, eles têm objetivos, eles têm planos em comum. Eles dividem aquilo que é mais íntimo, mas eles se separam em outras questões. Casais, eles não vivem se atacando o tempo inteiro porque isso não dá certo, isso afasta. O seu cérebro ele não cria vínculo profundo em ambiente de ameaça constante. O tempo todo, meu marido está mostrando para mim que ele está investindo em algo que eu não estou presente. Ele está comprando casa, eu não sabia, agora que eu estou sabendo. Toda conversa vira humilhação, toda conversa vira ironia, tem desprezo. Toda conversa já está começando a haver um aumento de voz, um grito, um desrespeito. O sistema nervoso, ele entra no estado de defesa, poxa. Ninguém suporta isso. E aí eu tenho que te alertar. Quando vocês entram o seu cérebro, ele entra no estado de defesa emocional, aí é porque a conexão já está morta. Não é fácil, mas quando você se coloca e se propõe a fazer as coisas acontecerem da melhor forma, você tem a congratulação daquilo que é o melhor dentro de uma relação, que é um parceiro conectado, uma parceira, uma mulher, um homem, e a vida fica mais fácil. Conexão não significa ausência de conflito, entendam isso, tá? Porque talvez você está falando assim, Ramon, que é um relacionamento perfeito. Não, não é isso. Casais saudáveis,
Eles têm algumas brigas, eles estão evoluindo, há assuntos a discutirem, às vezes há ali uma diferençazinha, porém, a diferença é que casais que são conectados, eles conseguem reparar emocionalmente qualquer atritozinho que há e não repetem os erros. Eles conseguem conversar depois de um atritozinho que aconteça, conseguem se perdoar, eles conseguem reorganizar o vínculo afetivo, ou reorganizar a rota, como eu gosto de dizer. Porque o problema nunca é o conflito em si. O problema é quando o casal, presta atenção nisso aqui, ó. O problema é quando o casal ele perde a capacidade de voltar emocionalmente, conversarem um com o outro, assumirem as culpas, colocarem os erros, corrigirem e darem as mãos um pro outro e falar assim, cara, vamos embora junto. A gente se ama, a gente se respeita, não vamos mais cometer esses erros e não cometê-los. Agora você pode me perguntar assim, Ramon, tá, mas como é que eu vou manter essa conexão ao longo dos anos? Porque eu já tenho muitos anos, eu tô sentindo que eu tô perdendo essa conexão. Tá, primeiro, nunca deixe o seu relacionamento virar apenas uma administração da vida. Pagar contas, rotina, levantar, acordar e trabalhar. Não ter tempo mais um pro outro. Porque muitos casais viram sócios da rotina, né? A rotina é essa, então bora. Como eu disse, fala só apenas de boleto, é só problema de filhos, escola, problemas e obrigações. Mas eles param de alimentar o vínculo emocional, que é o que eu citei aí em cima aí, ó. Relacionamento precisa de investimento afetivo, mas um relacionamento contínuo, um cuidado contínuo. Segundo, anote. Você está anotando? Se você não estiver anotando, eu vou puxar a sua orelha. Segundo, para você manter essa conexão durante anos, nunca pare de demonstrar admiração. Nunca pare de fazer o que você fazia que gerava admiração. Nunca! O seu cérebro precisa se sentir valorizado dentro da relação. E você manter os hábitos, os costumes que você sempre teve, que manteve a admiração pelo outro, é importante. Você elogiava, não elogia mais, vai voltar a elogiar. Você reconhecia a importância, agora não reconhece mais, vai voltar. Você respeitava, cuidava, ia levantar a voz, peraí, eu não posso fazer isso, agora levanta, vai voltar a respeitar. Combinados? Terceiro, protejam os momentos de intimidade do casal. Casal que não tem intimidade, casal que não ficam a sós, casal que não tem tempo para eles, não vai durar. Se vocês estão conversando sempre com pressa, se vocês não mais riem juntos de nada, tá tudo com o rosto cisado, o rosto fechado, vocês não mais falam de emoções, não compartilham projetos, como que vocês querem manter conexão sem isso? Não dá, não vai, não funciona. O que é que precisa ser corrigido aí nesse sentido? Quarto ponto é muito importante. Não deixem, eu vou repetir aqui, ó, por favor, eu vou pontuar de novo sobre o toque. Pessoal, hoje tá tudo muito aguçado, sabe? Muito aguçado. Qualquer lugar você chega, seu olfato tá aguçado. O visual, né? Tá tudo muito colorido, são nas lojas, é na tela do celular. Músicas, cada lugar tem uma música que retrata aquele ambiente. Agora, quem que toca no seu parceiro? Quem que toca na sua parceira? Só pode ser você. É algo que é do casal, que é do ambiente íntimo. Meu amigo, no final de tudo, no final das contas, conexão entre um casal não é apenas a paixão. A paixão, ela oscila, ela sobe, ela desce. Tem como a gente voltar a ter. Em momentos ela baixa mesmo. Não é apenas só o ato sexual, não é apenas só a química entre o casal. Conexão é um pouquinho mais profunda, é trabalhoso, é construído. É quando duas pessoas, elas constroem um vínculo forte, sustentado, embasado nos afazeres que o casal precisa. O cérebro ele passa a enxergar aquela presença como lugar de segurança, acolhimento, desejo, pertencimento e, principalmente, paz em estar ali. Talvez seja exatamente isso que muita gente está perdendo nos dias de hoje. Não está perdendo o amor, mas está perdendo a capacidade de construir esse vínculo mais profundo, de construir essa conexão mais profunda. Não deixa isso morrer na sua relação, não.
Dá trabalho, mas vale a pena, como eu cito sempre. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Agora eu queria perguntar uma coisa para você. Na sua opinião, para aí agora e pensa assim, fecha os olhinhos e pensa assim. O que está destruindo mais rápido a conexão de vocês? Não, meu casamento tá tudo bom, tá tudo bacana, mas eu conheço alguns relacionamentos que não estão legais. O que é que mais destrói um relacionamento? É a falta de diálogo ou é a falta da admiração? Comenta aqui embaixo sobre o seu relacionamento, se você quiser, ou sobre o relacionamento de alguém que você sabe que está passando por algum problema. Comenta. Obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo, de um assunto tão importante e que mantém casais unidos. Eu sempre digo, né? Eu sempre termino os meus vídeos dizendo que eu amo casais felizes, que nós amamos casais felizes. E é uma fala tão verdadeira porque a gente aqui em casa, a gente acredita que como a célula é para o corpo, a unidade menor do nosso corpo funcionar tão bem, para uma vida melhor, a família é a célula de uma vida melhor, mais fácil, melhorada, de um mundo melhor. Então, quando a gente quer que os casais sejam felizes, que eles se deem bem, que eles deem certo, é porque a gente quer que essa unidade celular dessa vida boa, melhorada, mais fácil, mais feliz, ela esteja funcionando. E o oxigênio para uma família estar funcionando, o esteio, é o papai e a mamãe, é o casal cuidando dessa conexão afetiva dos dois. O esteio de uma casa, de um relacionamento, de um lar, de uma família, é o casal. São os pilares centrais dessa construção. E sem conexão desses dois, as rachaduras elas começam a acontecer. Não deixa não. Cuida disso diariamente. Ah, Ramon, mas eu não dou conta. Dá. Quanto mais você trabalha em prol disso, mais fácil fica fazer. Mais gostoso fica fazer. Não é gostoso você fazer algo que você gosta todos os dias? Então tenha esse prazer de fazer na sua relação. Tenha esse prazer de fazer feliz a sua esposa, o seu esposo. Obrigado por ficar até aqui. Eu torço para que do lado daí, as pessoas que estiverem precisando desse resgate, dessa conexão, esse vídeo possa ajudar. É com conversa, é com carinho, é com diálogo, é com tempo, é com olhar um para o outro que as coisas elas melhoram. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Ei, não deixou seu like ainda nesse vídeo? Deixa aí. Se inscreve no canal também. Me ajuda a crescer e a chegar a mais pessoas, porque a gente quer que vocês formem família, vocês lutem por ela todos os dias, incansavelmente. E eu vou repetir, porque de cá eu fico como eu fico sempre, amando casais felizes. Beijo no coração de vocês, tamo juntão e até o próximo vídeo.